Em só 12 dias, o mundo quase explodiu. Israel, o Irã e os Estados Unidos entraram em guerra. Mísseis, bombas, morte e Trump declarou o fim como se nada tivesse acontecido. Mas quem venceu de verdade? E o que estão tentando esconder? Tudo isso vamos ver agora, então vem pro vídeo. A Guerra dos 12 Dias foi o conflito mais recente entre Israel e Irã, com os Estados Unidos diretamente envolvidos. Donald Trump foi quem deu esse nome e anunciou nas redes sociais o fim dos ataques, pedindo que ambos os lados parassem qualquer ação. Esse confronto ficou no limite de uma guerra mundial e o mundo inteiro acompanhou cada movimento de perto. A guerra teve início quando Israel bombardeou usinas nucleares no Irã, com a justificativa de que o Irã estaria perigosamente próximo de desenvolver armas nucleares. Essa sempre foi a justificativa inicial, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, para atacarem o Irã, mesmo que ele sempre tenha negado que estaria tentando construir tais armas. O governo iraniano sempre afirmou que seu programa nuclear tinha como único objetivo a produção de energia, mesmo que todos os relatórios globais afirmassem o contrário. No dia 22 de junho, os Estados Unidos resolveram entrar de vez na guerra, bombardeando as 3 principais usinas nucleares do Irã, Fordow, Natanz e Isfahan. Donald Trump comemorou os ataques. Ele deu diversas declarações falando sobre como os Estados Unidos haviam acabado de vez com os programas nucleares do Irã. Após os ataques americanos, o governo iraniano respondeu de 2 maneiras. Eles foram até a Rússia conversar com Vladimir Putin e depois bombardearam eles mesmos instalações norte-americanas. Na Rússia, Putin condenou os ataques, dizendo que foi uma agressão sem fundamento e justificativa contra o Irã. No entanto, esse foi o único envolvimento do governo russo na questão, que no momento encontra-se ocupado demais, travando a sua própria guerra. Já o ataque orquestrado contra as instalações norte-americanas foi um verdadeiro fiasco. Dos 14 mísseis disparados, 13 deles foram interceptados, e o último seguiu em direção ao mar, sem causar vítimas. Não apenas isso, mas o Irã avisou os Estados Unidos onde seria o ataque, para que eles tivessem tempo de evacuar o local. Pode parecer estranho, mas na verdade o objetivo do Irã com isso foi apenas fazer um ataque para inflar o próprio povo, ao mesmo tempo em que não corria o risco de causar danos reais aos Estados Unidos e evitar que a guerra escalasse. As autoridades iranianas contabilizaram mais de 600 mortes, vítimas dos ataques de Israel. Já do outro lado, as autoridades israelenses contabilizam 28 mortos, vítimas de ataques iranianos. Essa foi a primeira vez que o Irã conseguiu furar as defesas de Israel e realmente fazer vítimas no país. Após os países terem terminado os ataques uns contra os outros, Trump declarou um cessar-fogo repentino, pegando todos de surpresa, principalmente os que imaginavam que a guerra estava prestes a escalar. Em sua rede social ele disse: "Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para pôr fim ao que deveria ser chamado de a Guerra dos 12 Dias." Já em uma entrevista para a NBC News, ele foi ainda mais otimista, dizendo que o cessar-fogo iria durar para sempre. A guerra chegou ao fim, mas quem foi o vencedor? A resposta dessa pergunta não é simples, sendo que cada país vem apresentando sua própria narrativa sobre os ocorridos. Cada um dos lados envolvidos reivindica a sua vitória. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vem dizendo que Israel foi o grande vencedor do conflito, que eles conquistaram uma vitória histórica, a qual será lembrada por muitas e muitas gerações. Já no Irã, o Ayatollah Ali Khamenei também vem reivindicando a vitória contra Israel e os Estados Unidos. Em suas palavras, ele diz: "Ofereço meus parabéns pela vitória sobre o falacioso regime sionista e sobre o regime americano. Com todo aquele alvoroço, com todas aquelas alegações, o regime sionista praticamente foi derrubado e esmagado sobre os golpes da República Islâmica, com os lados se recusando a admitir a derrota e se declarando como vencedores. Como podemos saber quem vem falando a verdade?" Nessa situação, o que mais valeu foi a análise dos especialistas. Por exemplo, o que o Ayatollah Ali Khamenei vem inflando as conquistas do Irã além da verdade, apenas para fazer o seu povo acreditar que eles ganharam a guerra.
Um exemplo disso está no fato de que ele vem afirmando que os mísseis que o Irã lançou contra as bases norte-americanas foram um golpe duro aos Estados Unidos, enquanto todas as outras fontes descrevem como um ataque fraco. No entanto, o que tudo indica, nem todas as suas declarações são falsas. O principal objetivo que motivou Israel e os Estados Unidos a entrarem na guerra foi destruir todas as instalações nucleares do Irã, para que o país não pudesse avançar nessa pesquisa. Trump afirmou várias vezes que esse objetivo foi realizado e que os ataques atrasaram as pesquisas iranianas em pelo menos alguns anos. Contudo, várias fontes vêm dando a entender o contrário. O próprio Pentágono já indicou que os danos causados às usinas nucleares iranianas foram os mínimos, atrasando as pesquisas em não mais de que alguns poucos meses. Em seu discurso, o Ayatollah Ali Khamenei também chegou a dizer que os danos nas instalações nucleares foram mínimos, além de ter acusado Trump de querer apenas um exibicionismo. Mais importante ainda, conforme afirma Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, nós não sabemos onde estão os 408 quilos de urânio enriquecidos a 60% do Irã. Apesar da trégua atual, é muito pouco provável que ele irá durar para sempre, conforme Trump diz. Caso os países suspeitem que o programa nuclear iraniano ainda está em pleno vapor, a guerra pode recomeçar, mas não diretamente. Conforme Vitélio Brustolin diz, provavelmente nós não veremos um ataque direto. Se houver novas operações, nós veremos algo mais nas sombras, mais camuflados de sabotagem, ações de inteligência militar, alvejando alvos muito específicos. Uma trégua é bem diferente de um tratado de paz. Se formos falar de termos absolutos, analisando o número de baixas, nós podemos dizer que Israel saiu como vencedor dessa guerra. O Irã foi o país que teve mais baixas, perdendo centenas de seus cidadãos, sofrendo ataques em instalações nucleares e perdendo até mesmo seus cientistas nucleares. Ao mesmo tempo, os ataques iranianos praticamente não surtiram efeitos, fazendo apenas algumas vítimas no lado de Israel. Ainda assim, ao considerar os objetivos que levaram à guerra, tudo depende da forma como a história é contada. Israel entrou na guerra motivado a destruir o programa nuclear do Irã, e mesmo alegando ter conseguido, a verdade é que não há como ter certeza disso. A Guerra dos 12 Dias pode ter acabado, mas as tensões continuam vivas. Nenhum lado admite a derrota, e a qualquer sinal, tudo pode explodir de novo. O conflito pode ter dado uma pausa, mas está longe de ter um fim. Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.